Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Estou aqui mais uma vez pedindo mil desculpas pelo fato de que ontem o áudio da gravação da live ficou extremamente comprometido, praticamente inútil. Por isso eu estou refazendo aqui o vídeo para que nós possamos aproveitar esse estudo que faz parte do meu projeto de mês da Reforma Protestante. Eu inclusive simulei aqui atrás uma igreja luterana para ficar bem ambientado. E estaremos dividindo em 3 partes esse estudo. Depois de uma introdução, estarei falando de continuidade, depois descontinuidade e tensões. Lutero pode parecer, a princípio, um parceiro de diálogo improvável para os pentecostais. Ele raramente é mencionado na literatura pentecostal inicial, isso lá fora, porque aqui no Brasil ele é muito explorado em revistas da escola dominical, pelo menos lá na década de 90, e também ele é explorado na famosa obra de Orlando Boyer, Heróis da Fé, ou então na discussão pentecostal atual, exceto como um herói do restauracionismo, ou seja, Lutero, dentro do pentecostalismo, acabou ficando como que esquecido. Mas ele é um interlocutor apropriado, porque Lutero realmente demonstra notáveis simpatias de coração com o pentecostalismo. Como um dos principais teólogos existenciais, Lutero compartilha uma preocupação com a experiência espiritual, incluindo o sobrenatural e o escatológico. Além disso, Lutero continua a ser um dos pensadores mais férteis, enigmáticos e notavelmente adaptáveis da história da igreja, como diz Curry. Curry é um pastor assembleano canadense que elaborou inclusive um livro em que o tema é o que Wittenberg tem a ver com a Rua Azusa, o que Lutero tem a ver com o pentecostalismo. É um estudo bem extenso. Como afirma Feller, Martim Lutero tem mais a dizer em detalhes sobre a questão dos fenômenos extraordinários e da piedade pentecostal carismática atual do que muitos de nós pensaríamos. Os pentecostais também se veem como herdeiros da reforma. Nunca podemos esquecer disso. Embora no meio pentecostal hoje não se dê muito valor aos festejos da reforma. Você vê isso de maneira muito mais entusiasmada em igrejas como, além de, obviamente, da luterana, presbiteriana e outras, como a batista. E no século XX aparecem como o irmão menor em meio à família do cristianismo. Mesquiati de Oliveira cria esse termo, que dentro do conjunto da reforma protestante, os pentecostais se apresentam como uma espécie de irmão menor. Não obstante, nesse cenário do pentecostalismo moderno, é possível falar em amadurecimento do irmão menor, que não só aprendeu, mas ainda aprende com seus irmãos mais velhos. De fato, de um ponto de vista mais objetivo, o pentecostalismo deve, sem dúvida, sua existência em grande parte aos eventos da reforma. O movimento pentecostal está firmemente dentro da tradição protestante e não poderia, sem dúvida, ter se tornado um movimento sem as forças culturais e intelectuais desencadeadas por esses eventos 4 séculos antes. Se o pentecostalismo começa oficialmente lá em 1916, no movimento da Rua Azusa com William Seymour, que é uma história bem conhecida no meio pentecostal, e assim William Seymour se torna então o pai do pentecostalismo, John Wesley e o metodismo no século XVIII seria, entre aspas, o avô, com sua ênfase na santificação. Essa ponte seria garantida por William Fox Parham, um metodista que em 1901 foi o primeiro a conectar a glossolalia à categoria de santidade denominada batismo no Espírito Santo. A tradição pentecostal ela está muito ancorada, deve muito de maneira imediata ao metodismo. John Wesley criticava severamente Lutero em alguns pontos, pelo que às vezes parece um rompimento.
E por isso, dentro do pentecostalismo, posteriormente, parece que há esse rompimento com Lutero. No entanto, mais do que diferenças, é no espírito essencial em que Wesley é bem mais semelhante a Lutero do que se possa imaginar, especialmente no que diz respeito à doutrina da salvação pela fé. Watson, que é a citação que eu estou tirando aqui, ele elaborou um livro importante chamado Deixa Deus Ser Deus, que faz todo um apanhado acerca da teologia de Martinho Lutero. Em contrapartida, no luteranismo tem havido uma recepção funesta, unilateral, do Lutero anti-Mintzer e os entusiastas, que impediu de preservar as riquezas das considerações ético-sociais e de seu ensinamento acerca do Espírito Santo, e, consequentemente, um estranhamento do luteranismo ao pentecostalismo. O luteranismo posterior, ele criou esse estranhamento, e alguns pastores luteranos, eles se tornam, inclusive, extremamente contra o pentecostalismo. Entretanto, o Wesley teve contatos com Ludwig von Zinzendorf, um importante líder do movimento pietista surgido no seio do luteranismo no final do século XVII e que ganhou força no século XVIII. O movimento pietista foi um movimento de propósito de renovação do luteranismo. Esse encontro teria se dado por ocasião das viagens de Zinzendorf a Londres. John Wesley, aliás, teria experimentado uma conversão justamente numa visita efetuada a um encontro pietista realizado na cidade de Londres em 1738. John Wesley, na sua conversão, ela teria acontecido exatamente dentro de um culto luterano, pode-se assim dizer. Assim, Wesley ficou interessado pelo movimento, buscando conhecer mais sobre seu centro em Herrnhut, na Alemanha, onde efetuou uma breve visita em 1741. É uma importante informação que nos é dada por Eric Gritch, que é um grande pesquisador luterano. Os laços entre pentecostalismo e o luteranismo ficam mais evidentes quando lembramos que Gunnar Wingre e Daniel Berg eram suecos. Apesar de terem se tornado batistas, foram influenciados pelo luteranismo, uma vez que a Suécia tornou-se inteiramente luterana ainda nos albores da Reforma em 1527, graças aos esforços do rei Gustavus Vasa. Então, apesar de Gunnar Wingre e Daniel Berg não serem luteranos, eles são batistas, eles vêm de um país com uma forte tradição luterana. Se existe uma crise institucional dentro do pentecostalismo, é necessário, pois, reconhecer essa sua autêntica veia não wesleyana, ou melhor, além wesleyana, e retornar à sua herança da Reforma, especialmente com Lutero, pois os desafios que este enfrentou parecem ser os mesmos que enfrentamos hoje. Vamos falar da continuidade. Lutero fez da Bíblia o ponto de partida e a autoridade de sua teologia, tornando-se o livro principal e a regra de fé e conduta prática do luteranismo. E isso foi legado ao pentecostalismo. Ela assumiu seu lugar de proeminência sobre todas as outras formas de conhecer a Deus, acima da igreja, dos dogmas e do papado. Os pentecostais do século XX resgataram essa característica da centralidade da Bíblia ao rejeitarem a teologia dominante da época, especialmente no século XIX, quando houve uma influência acerca do racionalismo e que fez com que a filosofia ficasse predominante em relação à teologia. A diferença está nos motivos. Lutero o fez para combater o obscurantismo e o domínio indevido da igreja sobre os indivíduos. Os pentecostais o fizeram por rejeitarem os exageros do racionalismo. A Bíblia é a palavra de Deus para Lutero,
porque nela Cristo chega até o indivíduo. Entretanto, ele faz nela uma distinção entre conhecer Jesus pela leitura bíblica. Os que não encontram nela não estão lendo a palavra de Deus, mas um simples livro. Os pentecostais a veem de forma parecida, mas às vezes efetuam uma leitura por demais literalista e alegórica. Lutero ele se tornou extremamente crítico de uma interpretação alegórica. Embora ele não tenha descartado completamente, mas ele alertou acerca dos riscos de uma leitura alegórica e que, portanto, fazia com que uma pregação se distanciasse da Bíblia. Ele, inclusive, fez com que a chamada, hoje no meio pentecostal, nós temos a chamada hermenêutica da experiência, e Lutero mostra que as experiências, elas não devem ser estigmatizadas, porém elas não podem se tornar norma doutrinária e elas precisam se acomodar à Bíblia e não, entre aspas, a Bíblia se acomodar às experiências, a chamada experiência, a hermenêutica da experiência. Esta palavra que a si mesmo se autentica deve ser pregada, falada. Por isso, a principal fonte de autoridade dos pregadores e ou pastores é a palavra de Deus. Pregadores e pastores podem cair. Por isso, torna-se necessário não depender única e exclusivamente deles, mas ter uma posição na qual possam criticar e corrigi-los. E a Escritura possibilita isso. A pregação da palavra, não obstante, deve salientar o caráter cristocêntrico da mesma, e foi legado ao pentecostalismo. E aqui Paul Alteus, que é um outro grande luterólogo, ele pinça algumas declarações de Lutero sobre esse assunto. Não há dúvida de que toda a Escritura aponta somente para Cristo. Tire Cristo da Escritura e o que mais achará nela? Toda a Escritura, em toda parte, trata somente de Cristo. Então, essa é a importante colocação de Lutero e que foi legada ao pentecostalismo. E para Lutero, o Espírito Santo é imprescindível para a leitura e compreensão da palavra, tanto quanto o pentecostalismo, como demonstrado em sua explanação do Magnificat de 1521. Ninguém pode corretamente compreender Deus e sua palavra, a menos que tenha recebido tal compreensão diretamente do Espírito Santo. Mas ninguém pode recebê-la do Espírito Santo sem experimentá-la, prová-la e senti-la. Em tal experiência, o Espírito Santo nos instrui em sua própria escola, fora da qual nada é apreendido a não ser palavras vazias e tagarelice. Uma outra grande aproximação entre Lutero e o pentecostalismo encontra-se na demonologia. Tanto para um quanto para o outro, existem abundantes menções de como deve-se tomar cuidado dos obstáculos postos pelo diabo à vida cristã. Por isso, para Lutero, nossos corpos estão sempre expostos aos ataques de Satanás. Ou seja, posteriormente, no calvinismo e em outras igrejas protestantes, essa questão do demônio ficou bem de lado, mas o pentecostalismo acabou resgatando essa característica de Lutero, que está com um pé na piedade medieval de uma certa forma. E aqui essa citação de Conversas à Mesa de Lutero, sobre o qual farei um vídeo que estará posto no próximo sábado, fala exatamente sobre isso. Para Lutero, pelo menos de acordo com Obermann, que é um outro grande luterólogo,
Satanás ocupava uma posição central teologicamente. Não que Obermann estivesse colocando um dualismo, mas Satanás, como Deus deste mundo, parece ter existido para Lutero em uma espécie de tensão dialética com Cristo, Deus neste mundo. E aí Obermann, então, continua. Cristo e o diabo eram igualmente reais para Lutero. Um era o perpétuo intercessor da humanidade, o outro a ameaça para a humanidade até o fim dos tempos. Fé alcança não o Deus abscôndito, o Deus escondido, mas o Deus revelado, o qual, encarnado em Cristo, abriu-se à fúria do diabo. Se Deus é por nós, isto implica que o diabo é contra nós. E Obermann dá continuidade. Distinguindo entre fé e superstição, Lutero compreendeu os medos infernais da sua época e então descobriu nas Escrituras a verdadeira ameaça de Satanás e experimentou ele próprio as provas e tentações diabólicas. Por isso, fazer pouco caso do diabo é distorcer a fé. Onde Cristo está presente, o adversário nunca está longe. Posteriormente, na época do Iluminismo, isso foi deixado de lado porque parecia ser uma atitude anti-intelectual. Mas o que Lutero salienta é que nós não podemos ir nem para um extremo, nem para o outro. Não desprezar a verdadeira ameaça de Satanás e não descambar para uma superstição. E o que nós acabamos presenciando hoje no meio pentecostal. Satanás pode não ser doutor em teologia, mas é bem treinado na filosofia e tem tido cerca de 1000 anos para praticar seu ofício. Argumentos não podem ajudar contra o diabo. Apenas Cristo vem em nosso auxílio. A, entre aspas, sabedoria de Satanás é impedida pela declaração: o justo viverá pela fé. Ou seja, não havia para Lutero o que nós entendemos hoje como sessões de exorcismo, mas ele valorizava tanto essa doutrina da justificação apenas e tão somente pela fé, que ele dizia que essa simples declaração era suficiente para expulsar qualquer demônio. Dentre as investidas do demônio, ficou famoso o caso em que Lutero teria arremessado um tinteiro no demônio. A mancha ainda é visível na parede de seu quarto no castelo de Wartburgo. Essa história se conta no período em que ele ficou escondido no castelo devido ao banimento imperial. Mas essa história seria provavelmente, de acordo com a biógrafa Lionel Roper, baseada numa interpretação equivocada do comentário de Lutero, dizendo que combatia o demônio com tinta, isto é, com a palavra escrita. Então, o episódio não seria real, segundo Lionel Roper, mas sim uma metáfora para o fato de que ele combatia o demônio através dos seus escritos. E, de fato, algumas declarações de Lutero dão a entender isso. Mais algumas declarações das conversas à mesa. Aquele que deseja ter como seu Senhor e Rei a Jesus Cristo, o Filho da Virgem, que tomou sobre si nossa carne e nosso sangue, terá o diabo por seu inimigo. O diabo não pode deixar de ser nosso inimigo, visto que a ele nos opomos com a palavra de Deus. Agora aqui uma declaração de Hans Barth, que é um outro grande estudioso de Lutero. Enquanto hoje o Evangelho é frequentemente louvado e recomendado como auxílio à vida, Lutero pensa que, assim que a palavra de Deus criar raízes e crescer em você, o diabo o perseguirá e fará de você um verdadeiro médico, e por meio de suas agressões o ensinará a buscar e a amar a palavra de Deus.